Paz do Senhor Jesus, bom dia. A frase é: utilize o esterco. Amém? Vamos orar para exaltar o nosso Deus, porque Ele é digno. Querido Deus, te glorificamos por tudo, Pai, que Tu tem feito em nossas vidas. Continue nos ajudando, guiando os nossos passos, cuidando dos nossos familiares, concluindo, ó Pai, os Teus projetos em nossas vidas, fazendo o que a gente não pode fazer, indo aonde a gente não pode ir. Em nome de Jesus, intercedemos nesta manhã por todos aqueles, ó Deus, que precisam de uma resposta da Tua parte, que precisam de um socorro, ó Deus. Porque o salmista diz que quando clama a Ti, ó Pai, no meio da angústia, o Senhor se inclina e ouve, Deus. E eu sei que isso é verdade. Pai, em nome de Jesus, fique conosco. Nos ajude em tudo, perdoe as nossas limitações, nossas falhas. Colocamos diante de Ti os nossos anseios e frustrações. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Paz do Senhor, pastor. Como eu estava dizendo, a palavra é: utilize o esterco. E me fez lembrar, de uma reflexão que eu escutei há muito tempo, de duas vizinhas que elas andavam contendendo em brigas, em pé de guerra. E um dia elas se encontraram no meio do caminho e uma das vizinhas disse: eu não estou suportando mais viver assim com a senhora, vamos fazer as pazes, vamos ficar bem para que a gente possa conduzir as nossas vidas de maneira agradável, sem contendas, sem intrigas, sem guerras. E a outra foi para casa. Elas se afastaram, a outra disse: eu vou pensar. Depois de um tempo, a outra foi, pegou uma caixa, encheu de esterco de vaca, colocou como se fosse um papel de presente bem bonito e mandou para a vizinha. Pensando, né? Agora sim, ela vai ver qual é a resposta da paz que eu quero ter com ela. A vizinha pegou o esterco e 2 meses depois, ela retribuiu aquele presente. Paz do Senhor, Lane. Retribuiu aquele presente que a vizinha tinha dado. Pegou um buquê de flores, colocou numa caixa, botou um belo papel de presente com um bilhete. Aqui segue minha retribuição e o meu presente para você, querida vizinha, como prova de que eu não quero guerra. Te agradeço pelo esterco. Com ele eu pude cultivar esse belo buquê de flores e te enviar. Que a gente verdadeiramente consiga viver em paz. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela mulher, ela utilizou o esterco para, como é que eu posso dizer, mudar uma situação de guerra, de conflito, em uma situação de paz. O esterco ali representava uma dificuldade, uma situação ruim, que geraria conflito para uma vida inteira. Mas aquela mulher que recebeu o esterco, ela utilizou aquele esterco para mudar a situação. E me faz lembrar de Abigail. Ela fez exatamente isso, ela utilizou o esterco da situação pela qual ela estava passando para mudar o rumo da história do lar dela. 1 Samuel capítulo 25 e o versículo 27 e 28, eu vou ler alguns versículos para que a gente venha entender. Diz o seguinte: e agora esta bênção que a tua criada trouxe ao meu Senhor, que seja também dada aos jovens que seguem o meu Senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará o meu Senhor uma casa segura, porque o meu Senhor luta as batalhas do Senhor Deus, e o mal não foi, e mal nenhum foi encontrado em ti em todos os teus dias. E o versículo 30 diz assim: e sucederá que, quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor segundo todo o bem que prometeu e falou a teu respeito, Davi, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isto não te será por angústia.
31, parte A. Louvado seja Deus. Abigail era uma esposa, era uma mulher sábia, como a Bíblia diz, casada com um homem chamado Nabal, que a Bíblia também diz que é um tolo. E Davi, ele já tinha cuidado dos pastores, dos jovens de Nabal, enquanto eles estavam pastoreando no lugar que Davi estava se escondendo, estava se resguardando da ira de Saul. E quando Davi estava em determinado lugar, ele sentiu fome e estava perto das terras aonde os tosqueadores estavam de Nabal trabalhando. E onde tinha tosqueadores, tinha fartura de comida. E ele foi pedir ajuda, mandou alguns jovens pedir ajuda a Nabal, pedir comida a Nabal, pedir abrigo a Nabal, e disse: olha, diz a ele que sou eu, Davi, e que quando os servos dele, os jovens, os pastores dele estavam comigo, eu tratei-os bem. Ele pode confirmar isso com os próprios jovens. E eu estou precisando de provisão nesse momento. Mas Nabal, ele não quis ajudar Davi. E disse: quem é Davi? Ele suscitou a ira no coração de Davi. E um jovem, dos jovens de Nabal, chegou para Abigail e disse: olha, a coisa aqui vai ficar feia. O seu marido acabou de destratar Davi. E ele disse que vai vir para matar todo mundo. A desgraça chegou na sua casa. E Abigail, ali, ela juntou a provisão e foi se encontrar com Davi. Abigail, ela pegou pão, que representa, como é que eu posso dizer? O compartilhamento. O pão representa a união. Ela pegou o vinho, que a gente entende pela palavra de Deus, que representa a alegria de uma nova aliança. Ela pegou ovelhas cozidas, louvado seja Deus, que era utilizado para receber as pessoas como um título assim, seja bem-vindo, como uma boa receptividade. Pegou uvas passas e figos, que dá a ideia de prosperidade, de longevidade. Abigail, ela preparou a provisão e foi ao encontro de Davi. E quando Davi descia para encontrar, para destruir a casa de Abigail, Abigail ia com a provisão que o marido dela negou. Naquele momento, Abigail pegou a situação difícil e converteu, de forma que a casa dela pudesse ficar segura. Abigail pegou, vamos dizer, o esterco da situação e utilizou tudo aquilo que Nabal não quis dar para Davi. Ela utilizou para converter aquela situação de guerra, de desunião, em harmonia. Ela chegou para Davi e disse as palavras que eu disse. Ela assumiu a culpa do erro do marido. E ela se prostrou, aqueceu o coração de Davi, da forma que ela se colocou diante dele. Então, nessa manhã, não importa a situação ruim que você está vivendo, não importa o que as pessoas tenham feito ou estejam fazendo para tirar a tua paz, utilize isso para converter em algo bom para a sua vida e para a vida daquela pessoa que está precisando de um estímulo para mudar de atitude, né? Porque tem um versículo na Bíblia que diz que tem palavras, né? Palavras ditas na hora certa são como salvas de prata, e que quando a gente faz o que é certo, incendeia brasas. Não me recordo quais são os versículos na cabeça daquele que está nos fazendo mal. Que a gente possa converter, né? Utilizar o esterco da situação ruim, daquilo que possa ser ruim, como Abigail fez, como aquela mulher da ilustração fez, e converter isso aí em coisas boas, em coisas produtivas, em coisas que gerem harmonia, que gerem comunhão, que gerem pacificação para o nosso convívio. Amém? Paz do Senhor a todos que estão ao vivo. Que Deus abençoe os seus dias e a sua semana e esse dia maravilhoso, esse presente chamado hoje. Cheiro no coração de vocês. Até amanhã.